Bom, chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 22 de abril de 2014. Vou repetir porque o número é importante para nós da produção e apresentação. Edição 596 do programa. 12 anos no ar aqui na TBC. Eu abro esse outro bloco com a Jaqueline, secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Luiz Elias. Ô, secretária, me parece assim, eu não sou político, mas o governo federal, ele olhou pouco para o meio ambiente no Brasil, eu percebo. Assim, pelas notícias que eu tenho e pelos colegas ambientalistas. Mesmo olhando pouco, mas como Goiás é, como eu falei, é uma joia, uma pérola aqui dentro, como é que a senhora vê Goiás, o meio ambiente em Goiás? Está sustentável na sua essência de qualidade de vida, de lugar bom para morar? Né? É para isso que a gente... Hoje, Goiás é um estado bom para morar, sim, ele está sustentável. E assim, nós fizemos todos os deveres de casa que tinham que ser feitos junto ao Ministério do Meio Ambiente. Então, isso garantiu para nós algumas políticas importantes. O Plano Estadual de Recursos Hídricos, o aporte desse recurso foi importantíssimo para nós e ele só foi possível numa interlocução com o Ministério do Meio Ambiente, onde ele percebeu a atuação de Goiás na gestão dos recursos hídricos. Hoje o presidente do Comitê de Bacia do Rio Paranaíba é o nosso superintendente de recursos hídricos aqui da Secretaria. Então, ele é o presidente desse comitê de bacia. Isso foi muito importante para nós. Marcar, né, essa gestão agora com a presença de um goiano, que era sempre um mineiro que, né, são nossos co-irmãos aí, mas foi muito importante para nós e isso só foi possível a partir de uma ação concreta. E em relação à questão da gestão ambiental, hoje, através do CAR e através do nosso departamento que cuida da proteção ambiental, nós já temos todo o desmatamento legal e ilegal de Goiás. E a gente fala com alegria que o desmatamento legal é muito maior. Ele é legal, ele está previsto em lei. E hoje o que nós estamos fazendo é um diálogo com o setor produtivo para que a gente possa garantir uma maior efetividade naquilo que vai ser preservado, ou seja, esses corredores ecológicos. Então existe um diálogo entre esse setor, o que a gente pode garantir que o que é ambientalmente sustentável nós estamos buscando. Tudo aquilo que é previsto na lei, de termos as áreas necessárias para a unidade de conservação estão sendo buscadas, seja através dos parques, seja através da lei, seja através das RPPNs, que existe realmente um grande interesse de produtores nossos, rurais, né, de proprietários rurais, não só produtores, mas proprietários rurais, de ter as suas reservas. Então, isso para nós é um avanço muito grande. A questão dos carvoeiros, como é que está aqui em Goiás isso? Aumentou, está sob controle? A questão dos carvoeiros, ela está sob controle nesse momento em Goiás. Até porque nós estamos aguardando um outro momento para fazer as liberações necessárias, né? Então, o que precisa deixar claro na questão dos carvoeiros é que existe muita carvoaria ilegal. Então, as ilegais nós conseguimos controlar. Essas estão sob controle nosso. Porque essa que é o problema. Porque aonde você autorizou o desmatamento, que é um desmatamento legal, pode ser, se o proprietário daquele desmatamento fizer as solicitações devidas dentro da secretaria, então ele pode ter o seu forno e pode queimar aquela lenha que ele desmatou. Agora, quem não tem, né, o licenciamento para o desmatamento, ele está ilegal, aí é uma carvoaria ilegal. Então, essas estão sob controle. Secretária, é possível a convivência harmônica entre o setor que defende, preserva e faz a gestão de meio ambiente, sobretudo, e a atividade produtiva? Não digo apenas o produtor rural, etc., mas também o empreendedor
por exemplo, numa PCH, uma pequena central hidrelétrica? Olha só, é possível sim. Hoje nós temos assim, o prazer de falar sobre esse assunto, porque hoje todos aqueles que buscam trazer os investimentos de Goiás, eles conversam primeiro com a secretaria. É claro que eles vão conversar primeiro para ver a viabilidade desse investimento e desse negócio, mas eles conversam também com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, hoje o nosso estado, com o governador Marconi Perillo, a Secretaria do Meio Ambiente senta na mesa de negociação. Então, isso é um avanço grande, porque o empreendedor, o investidor em Goiás, ele já conhece, as leis já são conhecidas. Então, ele já vem conversar como é que ele vai preservar, como é que ele vai compensar aquela ação dele. Então, nenhuma dessas ações, nenhum dos investimentos que aconteceram em Goiás nessa gestão, aconteceram sem a devida compensação ambiental. Estou vendo, inclusive, na programação aqui oficial do primeiro encontro das águas, há um envolvimento com outras áreas de ação do governo, por exemplo, a Secretaria da Indústria e Comércio, sim, a Agricultura e até a própria Secretaria de Cultura. Qual foi a preocupação de vocês em envolverem esses outros setores? Na verdade, a nossa preocupação e o nosso desejo é fazer com que o meio ambiente ele possa realmente estar percorrendo entre todas as secretarias, esteja presente. Inclusive, existe um programa dentro da secretaria que chama Compensar Ambiental, o P destacado, que é para que a gente tenha um pensar ambiental dentro do governo. Então, esse programa do Compensar é justamente o programa que vai auxiliar todos os servidores, todas as secretarias, a perceberem qual é o exato consumo que elas têm e o que isso significa em emissão de gás de CO2. Então, e isso para nós é muito importante. E mais importante, Reinaldo, é que esse programa hoje, ele está na Secretaria da Educação, que também é parceiro, está em algumas escolas já estaduais, onde as nossas crianças, os nossos alunos e alunas das escolas estaduais, eles vão saber exatamente o que é emissão de CO2, porque isso é educação ambiental, concretamente dentro da sua escola, calculando dentro da sua escola essa emissão. A influência do bovino, que nós queremos tanto, para o controle do meio ambiente de modo geral, existe mesmo, ou aquilo ali foi mais uma lenda? Olha, eu não vou contra essa lenda, né? Não, né? Eu não vou contra essa lenda. É possível, sabe? Mesmo, né? Ela é possível, né? Até porque nós temos estudiosos em Goiás que defendem essa teoria. Então, ela existe. Agora, a gente precisa realmente compensar essa emissão. Tudo tem que ter uma ação mitigadora, né? Uma ação mitigadora para harmonizar. E a gente tem visto muitas ações nesse sentido. Pode falar, Marlene. É seguir no caminho do meio, né? É a busca do equilíbrio sempre. A questão ambiental, eu acho isso, não precisa ter tanto sofrimento, assim, é uma coisa muito lógica para a sobrevivência do planeta. Então, é essa busca. E a gente vê, viu, Marilei, Jaqueline, com satisfação que hoje meio ambiente, recursos hídricos, preservação, são assuntos tratados como política de Estado. Nós tínhamos antigamente, era um departamentozinho de meio ambiente de uma secretaria qualquer. Hoje não, nós temos uma secretaria bem postada, bem constituída e bem gerida. São pessoas altamente qualificadas que estão à frente. E existe efetivamente uma política. E isso é muito importante, o que nos dá uma certa garantia de termos um futuro aí sustentável. Sem dúvida. O nosso futuro depende do nosso presente e para garantir a sustentabilidade futura, nós precisamos realmente nos posicionar com a política ambiental e com ações de desenvolvimento sustentável. É preciso apropriar o desenvolvimento sustentável, que é muito novo para todos nós, mas que é possível nós construirmos e garantirmos esse desenvolvimento sustentável. Bom, agora vamos para um assunto que é bem factual, bem do dia, que está nos assustando, porque todo dia está no noticiário, das grandes redes de televisão, os grandes jornais, não tem água em São Paulo.
esse problema pode virar comum no Brasil todo, ou é um problema localizado em São Paulo, alguma razão específica? Eu queria que você, com a sua autoridade de gestora principal, Meio Ambiente e Recursos Hídricos em Goiás, dê uma visão para o nosso público que está assustado com isso. Será que vamos ter racionamento de água aqui também, igual está em São Paulo? Mais ou menos isso. Esse realmente é um assunto sério, impactante. Agora, nós vamos deixar assim muito claro que o que está acontecendo em São Paulo pode acontecer com qualquer estado, com qualquer outra capital. Por quê? Porque faltou a gestão dos recursos hídricos, uma gestão adequada de Não tem outra hídricos. explicação, Não né? tem outra explicação, faltou gestão. Então, isso só serve para nos alertar quanto ao a nossa tarefa, né, no dia a dia. Hoje, nós temos aí um reservatório para garantir água até 2040. Agora, é claro que tudo vai depender do uso e da gestão. Então, o que nós estamos buscando é potencializar ainda mais esse manancial. E para potencializar esse uso e quem sabe estendê-lo, nós precisamos de ações de educação ambiental, nós precisamos ter um olhar para a água diferente do que a gente olha. Eu participei de algumas oficinas importantíssimas em algumas escolas, onde era mostrado para as crianças que a escola que não saía da parede a água. Então é importante, porque as crianças que moram na cidade não sabem como é que é o percurso da água. Então é uma ação importante entender isso, e eu faço um apelo, uma questão tão simples. Se a gente não parte do simples, né, o simples para o complexo. Hoje a gente vê algumas pessoas ainda lavando calçadas, lavando o asfalto com uma água transparente, limpa, que você pode até beber, está lavando. Então, assim, tem outros instrumentos para fazer isso. Ninguém está aqui impedindo, né, as pessoas de fazer a higiene da sua casa como queira, mas pensar melhor, que tem instrumentos, inclusive, que você pode usar menos. Por que os nossos rios são tão sujos? Na boa parte, as águas. Eu visito algumas coisas muito limpas, não vou nem divulgar muito, mas assim, nós temos rios que realmente são poluídos, que recebem fluidos, que eles são poluídos. Agora, nós temos nesse momento, nesse período de chuva, né, o Cerrado tem dois climas, 6 meses de chuva e 6 de seca. Então, nesse período chuvoso, é natural que os nossos rios estejam com uma outra cor. Então, esse não é o problema, a cor do rio, às vezes. Agora, a poluição dos rios, sim, esse é um problema. Pois é, a deposição de dejetos, aqui mesmo no nosso meia ponte, nós temos isso, né? Quer dizer, era preciso conciliar a expansão industrial que Goiânia está tendo com o cuidado com o nosso meio ambiente, o nosso recurso hídrico. O nosso recurso maior, que é o nosso grande meia ponte, que está aí sofrido, coitado. Secretário, os proprietários rurais aderem ainda a esse reserva pública privada, né? Essa maneira que se criou deles preservarem uma área e terem recursos de volta? Sim. Existe uma grande adesão. A política precisa realmente ser instalada, porque eu acredito que nós vamos ter maiores adesões ainda. E nós temos no Estado algumas áreas de preservação que precisam ser reconhecidas, e aquele proprietário precisa receber por isso, porque de alguma forma ele está cuidando da qualidade do ar e da qualidade ambiental que a gente precisa. Então, existe muita adesão, sim, Guilherme. Jaqueline, nós estamos indo já para o finalzinho do nosso programa, mas eu quero ler rapidamente aqui para o nosso telespectador esse grande evento que começa amanhã em Goiânia, o primeiro encontro das águas. O tema central é a água como fator de produção e sustentabilidade. Eu acho que aí é uma equação que fecha tudo. E o encontro tem como objetivo capacitar e discutir a gestão das águas no Estado com representantes globais, comunidade técnico-científica, usuários de recursos hídricos, sociedade civil, agentes públicos, professores, pesquisadores, consultores, empreendedores, agentes privados e estudantes. Portanto, não ficou ninguém de fora. Qual que é a expectativa da idealizadora desse encontro, a secretária Jaqueline Vieira da Silva, quanto aos resultados
desse magno evento, o primeiro encontro das águas de Goiás. Estreitar as nossas ações, as informações com a sociedade em geral, com todos esses segmentos, e que nós possamos seguir juntos numa mobilização maior em relação à proteção dos nossos recursos hídricos. E eu gostaria de deixar aqui, Reinaldo, o convite para a abertura, onde nós vamos entregar. O governador assinou o decreto recentemente, criando a Comenda Berço das Águas. E nós vamos entregar a Comenda Berço das Águas agora para 3 personalidades, né, tanto do Brasil como de Goiás. E isso para nós é um fato de honraria mesmo, porque são pessoas que têm trabalhado muito pela preservação do meio ambiente. E a nossa torcida é para que desse encontro se multipliquem os resultados positivos, que será para o bem de todos nós. Secretária Jaqueline Vieira da Silva, muito obrigado pela sua participação aqui nesta edição especialíssima do Roda de Entrevista. Agradeço também muito a participação do companheiro Luiz Elias, a Marilei Carneiro. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite e Ana Lúcia Pereira. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.